Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo. O programa que não apenas te leva aos destinos mais encantadores, desbravando o fascinante universo do turismo, como também te convida a peregrinar pela espiritualidade cristã. Eu sou Sávio Neves, presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e hoje vou te levar numa viagem pelo mundo dos influencers digitais, de turismo e de estilo de vida. E quem nos apresenta esse roteiro digital e vibrante é a criadora de conteúdo, curadora do Rio Design Barra e uma das embaixadoras oficiais da cidade no projeto Rio Digital Influencer, promovido pela Rio Tour, nossa querida Joana Nolasco. Muito boa noite, Joana. Sabe, que delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada, adorei o convite. Vamos falar sobre um assunto que a gente ama. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, Joana, vamos começar aqui com as nossas perguntas, que eu acho que tem muita curiosidade em torno desse tema dos influencers, né? Principalmente ligada à área do turismo. Sim. O que faz uma criadora de conteúdo digital? Então, a criadora de conteúdo digital, ela pode estar em diversas plataformas, já se comunica de forma digital, tem uma audiência que a segue, então ela pode estar tanto no TikTok, Instagram, YouTube, todas essas redes, mas tenta passar um pouco de informação sobre um determinado tema nas redes sociais e conversar, instruir, trazer uma informação para um público fiel. É um pouco isso. Ótimo. A gente vai também aprendendo ao longo do nosso bate-papo aqui. Quais são as habilidades de um bom criador de conteúdo digital? Olha, eu acho que é importante, assim, você ter uma sensibilidade, né, estética. Porque hoje a gente é muito movido pelo feed, né, pelo que a gente vê. Então, primeiro definir qual é o seu tema. Então, sobre o que eu vou falar? Eu vou falar sobre turismo, eu vou falar sobre lifestyle, eu posso fazer uma combinação de ambos. Mas eu acho que você tem que ter um direcionamento, né? O que você vai falar, aonde que você vai falar, qual vai ser o seu olhar, como é que você vai transmitir isso para as pessoas. Além disso, é importante ter um conhecimento sobre a plataforma que você está falando, porque cada plataforma tem uma estética diferente, tem uma sensibilidade, o algoritmo funciona de uma forma diferente, então tem que ter essa adequação, né, a cada uma das plataformas, entender o seu público, né, e ter constância. Eu acho que todo mundo acha que é fácil essa coisa de criar conteúdo, mas você abrir a câmera todo dia e ter um assunto para falar não é tão fácil quanto parece, ainda mais quando o assunto é turismo, né? Que você precisa ter um conhecimento, tem que ter uma vivência. Então, parece mais fácil do que é. E a influencer, ela tem as linguagens próprias, ou seja, você, por exemplo, mexe com todas as plataformas, ou você se especializa no Instagram, no TikTok? Enfim, como funciona a escolha da plataforma? Da plataforma. Então, eu tenho meu canal do YouTube, que é direcionado basicamente para viagem, que é o Guia da Joe. E aí eu posto também no Instagram, que hoje é a minha plataforma principal. Uhum. E eu também posto no TikTok, mas eu confesso que o TikTok, eu tô começando no TikTok, mas é uma plataforma muito importante também para viagem, porque o TikTok hoje, o TikTok e o YouTube, eles funcionam de uma forma muito parecida. É diferente da lógica do Instagram, em certo sentido. Porque é um lugar onde as pessoas estão fazendo as buscas. Então, para o turismo, é muito importante. As pessoas hoje procuram mais no TikTok e no YouTube do que no Google um destino. Porque elas querem ver o que a pessoa... Elas querem meio que estar imersas naquela viagem. No Google, você tem um bando de link que te dão, mas você no YouTube e no TikTok, eles viraram grandes buscadores. No Instagram é diferente. No Instagram você já fala para a sua audiência, para as pessoas que te seguem, estão ali buscando o seu conteúdo a cada dia. Então, assim, é difícil porque cada uma funciona de um jeito e você tem que criar uma estratégia para cada uma dessas plataformas. Então, precisa dar um trabalho danado. Fora que tem as formas de gravar, né? Porque o YouTube você grava com a câmera deitada, agora tem os Shorts, que você pode gravar com a câmera em pé, mas TikTok e Instagram você grava com a câmera em pé. Então, não dá para aproveitar muitas vezes o conteúdo de uma plataforma para outra. Tem que fazer outra. Tem que fazer tudo de novo. Às vezes eu tô viajando, grava assim, repete, grava assim. Esse é para outra plataforma. Ô, Joana, por que você decidiu criar conteúdos de viagens? Como você encontrou esse caminho, procurou e se decidiu a fazer conteúdos de viagem?
Eu acho que a viagem é sempre o sonho, né? Todo mundo sonha naquele 1 mês de férias ou aquele final de semana, aquela coisa que você consegue relaxar e, de fato, viver o melhor da vida, né? Curtir um momento, curtir uma experiência sem ficar tão ligado nas coisas. E eu acho que você compartilhar coisas que podem ajudar as pessoas a viver melhor esse pouco tempo que elas têm para elas é o que me motiva. Se eu passei por uma experiência legal, poxa, que mais pessoas possam passar por essa experiência legal, né? Porque, assim, tem muita roubada em viagem, né? Tem muita coisa que você vê e quando você chega lá, né? Evitar as roubadas de viagem e trazer uma coisa autêntica, que é uma coisa que eu acredito muito também. Se eu vou visitar um destino, eu não quero ir no Starbucks que é igual em todos os países, entendeu? Eu não quero comer no McDonald's, né, de Paris, Nova York, assim, é a mesma coisa. Eu quero ver o restaurante local. E eu acho importante passar isso para as pessoas, porque quando você está indo para um destino novo, você tende a ficar com medo de experimentar a coisa nova. E é justamente isso que vai trazer a diferenciação da sua viagem. Então, eu acho que compartilhar esse conhecimento enriquece, claro, né? Então, é um pouco essa vontade de fazer com que outras pessoas vivam experiências legais também. E como é que você escolhe os destinos? Esse fim de semana, esse mês, enfim. Como é que você monta a sua programação de divulgação? Isso, assim, varia muito. Óbvio que eu amo viajar, já fui para mais de 50 países, assim, adoro descobrir coisas novas, então é muito do momento, né? Quais que são os próximos interesses, a coisa diferente. Então, não tem, assim, eu não tenho uma previsibilidade, assim, esse mês eu falo disso, esse mês vai indo um pouco. Vai natural. Vai natural. Vou vivendo a vida e compartilhando nas oportunidades. Muito isso. Bom, muito bom. Você foi eleita pela Rio Tour embaixadora da cidade pelo projeto Rio Digital Influencer. Qual é o seu ponto de vista do Rio, o que te inspira na cidade e faz com que você queira compartilhar a cidade com o mundo? Bom, eu sou uma carioca apaixonada. De fato, eu amo a minha cidade, a gente sabe, com todos os problemas, com todas as mazelas, mas eu chego aqui e falo, gente, juro, é tão linda essa cidade, tem os seus contrastes pro bom e pro mal, né? Mas eu acho que é uma cidade tão rica, né? Que você tem a natureza exuberante, você tem uma cultura muito forte, você tem arte, você tem gastronomia e você tem esse lifestyle leve, né? Assim, do carioca, do carioca, sabe? Que pro bem e pro mal é descompromissado, é mais leve, né? Você vai, assim, para São Paulo, que é uma super cidade, né? Que a gente brinca que é até outro país, mas é uma vida dura, é uma vida que as pessoas estão sempre estressadas. Aqui, óbvio que a gente está estressado também, mas aí a gente vem lá da Barra pela Niemeyer, aí você vê o mar, aí você já fala, não tá tão ruim. É um trânsito bonito, É um trânsito bonito, gente. Onde é que tem um trânsito bonito? Mas, Joana, porque se você pegasse um compasso de 2 horas de distância e botar a ponta seca aqui na cidade do Rio de Janeiro, em 2 horas você está no lado do sul do estado, você tem ali Angra dos Reis, Mangaratiba, né? Aquele paraíso ali de Ilha Grande e tal. Você pega toda a região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Areal, toda aquela região. A região do Vale do Café, que a gente estava comentando aqui, né? De Miguel Pereira, Pati de Alferes, Vassouras, Paulo de Fronten, Mendes, aquela região toda que foi um polo do café lá atrás, na época do ciclo do café. E chegando aqui no norte fluminense, você tem toda a região dos lagos, inclusive Búzios, né? Cabo Frio, Arraial do Cabo. Então, assim, em 2 horas você tem uma diversidade, né? Frio, calor, sol, montanha, mar, rio, cachoeira. É impressionante, né? É impressionante. Isso faz parte dessa riqueza que a própria cidade, a própria capital do Rio de Janeiro pode te oferecer, porque você pode ficar aqui no Rio e fazer um bate-volta, né? Os próprios hotéis oferecem isso. Eu acho que isso enriquece muito a viagem no Rio de Janeiro. Não, né? E fora a história, a cultura, né? A história do começo do Brasil aqui, né? A gente capital do Império, quanta coisa. Eu estava outro dia pensando, aí eu trabalho com moda também, a gente vai juntando, eu falei, quero pesquisar uma coisa mais sobre a época do Império. Então você vê assim, o Jardim Botânico, gente, foi criado por Dom João VI, quando ele aqui chegou do lado, aqui, né? Assim, do lado do estúdio aqui. Exatamente. Você vê a quantidade de coisa bacana que a gente tem, né? Realmente
é um lugar que você pode... As igrejas aqui, né? Mosteiro de São Bento, toda a parte... Centro histórico todo, né? O centro histórico do Rio. É lindo então aqui. é de uma riqueza. Você pode fazer realmente a sua viagem de várias vertentes. Você pode... Só quero ir pra praia. Não, quero fazer uma imersão histórica. Quero fazer uma coisa religiosa, arte sacra. Tem tudo aqui, gente. Venham pro Rio. Tudo. Missa em latim, lá que você falou aí do Mosteiro de São Bento, né? Coisa mais realmente linda. O Rio de Janeiro ele tem tudo, tem cultura, né? Tem história, essa questão da família imperial, enfim, é espetacular. Joana, como os influenciadores digitais afetam as tomadas de decisões das pessoas que querem viajar? Como eles orientam os viajantes em todas as etapas da experiência, desde a inspiração, da decisão e do local, do destino, até o planejamento e a reserva, e o que traz isso de tranquilidade para o viajante? Eu acho que os influenciadores de viagem, hoje, eles são os novos guias, né, de viagem. Antes você comprava aquele guia, né, guia do Rio de Janeiro, livrinho, aí você andava com aquilo, tinha os mapas, tinha tudo, né? Eu acho que era Estadão aquilo. Lembra aqueles de guias? Eu usava. Eu tenho um tanto guardado, né? Mas hoje, em vez de você ter esses guias, você tem no Instagram, por exemplo, os seus posts. Eu tenho no meu Instagram um guiazinho que eu vou salvando os posts por destino. Então, assim, sempre que eu vejo uma postagem de Roma, eu vou lá, salvo, que eu adoro Roma, então eu já sei que eu vou. Nova York, Paris, todos os grandes destinos, eu já salvo tudo no Instagram. Ou senão, tem pessoas que eu sei que vão muito para esse lugar, que são referentes. Toda vez que eu vou, eu olho lá, procuro. Então a gente virou os novos guias de viagem. E é legal porque é uma experiência imersiva. Você vê o que a pessoa comeu, de fato, você vê como é que era aquela atmosfera, você vê se estava frio, como é que é a roupa que a pessoa está usando. Então, ele amplia a sua visão, né? Ele te põe dentro daquela cena. E isso é muito legal, que você sabe o que esperar, né? Sem dúvida. Eu acho que tem um ganho enorme, né? Daquele tempo dos livrinhos, que não é tão longe. Não, estamos falando aí de 15, 20 anos atrás, para esse mundo novo que você faz parte, que você é uma das protagonistas, que trazem, enfim, todas aquelas informações, porque você já se orientou antes, e traz ainda os detalhes de cada um daqueles passeios, a entrada que tem menos fila lá no Louvre, né? Exatamente. Essas curiosidades, essas vantagens que vocês trazem pra gente. Joana, nós vamos fazer aqui um primeiro break, aqui, um primeiro intervalo, e vamos continuar aqui com você no próximo bloco, falando mais desse universo dos influencers digitais com conteúdo turístico. Fica aí ligado com a gente que a gente já volta. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo, hoje conversando sobre o impacto dos influenciadores digitais na decisão dos viajantes. Conosco, nesse bate-papo, ela que é uma referência dessa nova era do turismo de influência, Joana Nolasco. Joana, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco da influência mesmo, né? Enfim, vocês conseguem orientar os viajantes, desde a escolha do destino até, enfim, cada um dos passeios, restaurantes e tal, os detalhes que os viajantes vão pegando com vocês. Mas agora a gente vai passar para falar um pouco do marketing de influência em viagens não estar limitado a momentos instagramáveis, né? Em destinos pitorescos. Vem ganhando cada vez mais força para aquilo que chamamos de estilo de vida e que se reflete no turismo. O que é marketing de estilo de vida e por que ele é um parceiro fundamental do turismo? O marketing do estilo de vida, ele vai mais do que só vender produto. Ele gera uma identificação com a pessoa que te segue, né? Então, a pessoa, ou ela vai ter uma identificação aspiracional, porque ela quer ter aquela vida, porque ela quer ir naqueles lugares, porque ela quer...
ou ela vai ter uma identificação real. Olha, essa pessoa, ela é como eu, ela vai nos lugares que eu vou. Então, tem essas duas vertentes, né? Que conectam muito, muito as pessoas. E não é só sobre vender produto, porque você não vende... eu até, como eu trabalho com moda, eu até brinco, né? Não é sobre o vestido, é a vida que você vive enquanto você está vestindo aquela roupa. Então, a pessoa não quer só aquele vestido, ela quer aquele vestido em capri, ela quer tudo aquilo que você traz. Então, toda a moldura daquele vestido. Toda a moldura, exatamente. Toda a moldura que aquele vestido traz. Então, e isso se reflete também no lugar onde você... No hotel onde você fica hospedado, no restaurante que você tá, no drink. Então, assim, eu acho que isso tudo tá envolvido, envelopado nessa coisa do marketing, que ele vem de uma forma muito natural e subjetiva. Sabe? Então, eu vejo isso muito, muito claramente. Às vezes eu tô falando de um destino e a pessoa pergunta da roupa. Ou às vezes eu tô falando da roupa e a pessoa pergunta do quadro ou do quarto do hotel. Então, são as coisas que estão em volta, né? Por isso que essa coisa da influência, ela tem que ser muito bem amarrada. Porque não adianta você estar passando uma mensagem que ela não é verdadeira, né? Para você fazer um bom marketing de influência, eu acredito na verdade. Né? Que você não adianta vender alguma coisa que você não viva, que você não acredite, que você não, de fato, faça parte daquele contexto, porque vai ficar falso. Claro. Então, e se percebe, né? Se percebe. Com muita facilidade. Hoje em dia, as pessoas não querem mais essa coisa, né? Eu acho que todo mundo tem tanto medo dessa coisa do fake news e tudo, que quando você vê que uma pessoa de verdade e que ela tem essa credibilidade, aí tá a conexão com o público. E aí que vem a adesão, né? Exatamente. Bom, nessa última semana de abril aconteceu em Dubai o Arabian Travel Market, principal evento internacional para a indústria hoteleira do Oriente Médio. Nesse evento já houve uma sessão informal de networking com influenciadores e marcas para criar parcerias. Você acredita que os influenciadores de viagens se tornaram um ativo irreversível do setor de turismo? Acho que sim, assim, a indústria do turismo tem que pegar essas parcerias e essas pessoas e tornar, de fato, elas porta-voz daquela empresa, daquela situação, porque é a forma... Pessoas acreditam em pessoas seguem pessoas. É muito difícil você ter uma conexão com um site de um hotel ou de uma companhia aérea. As pessoas se envolvem com pessoas. Então, você ter alguém que represente, que era isso que eu estava justamente falando, né? Ser essa ponte entre o destino e o passageiro ou o turista. Isso eu acho que não vai acabar. Isso só vai se aprofundar, porque você está contando histórias. Né? No fundo, as pessoas se conectam com histórias. Claro. Quem vai contar a sua história? Quem você quer que conte a sua história? Então, é fortalecer parcerias estratégicas, pessoas que têm a ver com as marcas de luxo ou de qualquer um dos setores do turismo e contar histórias junto. Eu acho que isso é um caminho sem volta para a indústria do turismo, cada vez mais. E eu acho que a Arábia Saudita está sabendo fazer isso muito bem, né? Eles estão se reinventando. Obviamente, eles estão querendo se deslocar um pouco dessa imagem tão ligada ao petróleo, estão fazendo aquele negócio imenso no deserto, você viu? Um hotel, um negócio de arte, eu esqueci agora o nome, eu anotei, mas... Em Dubai ou em... Não, na Arábia Saudita. É? A Arábia Saudita está se abrindo, assim, demais para o turismo. Eles têm um projeto de até 2030 crescer muito o turismo, então eles fizeram um hotel no Mar Morto, com os negócios, parece uma coisa meio espacial, uma coisa incrível, e no deserto também, não me lembro agora esqueci o nome, tem um nome específico, umas esculturas surrealistas no deserto, umas coisas futuristas. Eles estão investindo muito em turismo e em contar história, em trazer pessoas do mundo para que o mundo veja a nova Arábia Saudita. Eles estão muito à frente nessa coisa da relação de um turismo mais conectado, né? E engraçado, porque é um país tão fechado, né, que está trazendo agora essa nova perspectiva. Então, eu acho que por isso que eles estão investindo nesse evento como o Arabian Travel Market. Sim. Eu tive agora em Dubai, há um mês passado, e eu achei Dubai muito preparado para receber turistas, principalmente os brasileiros. Tinha muito brasileiro lá, porque tem um voo direto, né? Rio-Dubai, da Emirates, e lá eles, enfim, estão fazendo muitos parques temáticos, porque lá fui no verão, né?
e tava muito... Eles fizeram lá um parque aquático espetacular, que tava cheio de gente fazendo lá, enfim, os vídeos, a divulgação, os influenciadores, mostrando esse novo Oriente Médio, esse novo Dubai que está acontecendo. E depois fomos para Abu Dhabi, que fica do lado. Que é do lado, exatamente. Que tem o Louvre em Abu Dhabi, né? Tem um Louvre, tem, enfim... O negócio da Ferrari. Impressionante. Eu fui no parque da Ferrari, que fica do lado do aeroporto, do lado do autódromo, onde tem uma etapa da Fórmula 1. Então eles investem muito nisso, né? Eles estão querendo se deslocar dessa coisa do né, só do petróleo e investir em ser um destino, sim, top, caro, né? Muito caro. Porque o petróleo é finito, né? Ele vai acabar em algum momento. Já existe essa troca da matriz energética do petróleo. E o turismo vai ser a locomotiva de desenvolvimento econômico deles. Eles estão enxergando isso. O príncipe lá, né? O regente lá, o príncipe regente, que tá muito entusiasmado com a questão da receita que está vindo do turismo. E hoje chega perto do petróleo. E está investindo também em futebol, né? Está investindo em coisas diferentes. O Neymar estava jogando lá na Arábia, né? É impressionante. Bom, o Student Universe, um site mundial de reservas de viagem para estudantes e jovens, realizou um estudo em 2024 que constatou entre as plataformas o TikTok se destaca como a poderosa porta de inspiração para viagens da geração Z. 89% dos usuários jovens descobrem novos destinos por meio do TikTok. É o que você estava falando antes. A maioria segue pelo menos 3 influencers de viagens na plataforma. 40% reservaram suas férias depois de ver conteúdos no TikTok. 70% usam o canal como uma ferramenta de planejamento de viagens. Joana, na sua opinião, como marcas, hotéis, serviços devem considerar as novas gerações em seus planejamentos? As novas gerações. Eu acho que essas gerações mais jovens, elas têm essa coisa do... Como a gente estava falando, né? De querer saber a experiência real das pessoas. Elas não acreditam mais naquilo que está lá no site do hotel. Elas querem ver, mas quem foi? Mas o que falou? O que achou? O que não achou daquela situação? Então, e a forma de comunicação é muito rápida. São vídeos que, assim, rápidos, direto ao ponto, ou se não uma coisinha rápida que você posta vários vídeos. É a linguagem, né? A linguagem do YouTube, você faz um vídeo longo, você explica, não sei o que, no TikTok quando você vê, já acabou. Fala, peraí, deixa eu ver de novo pra poder pegar a dica. Não dá nem um minuto. Não dá nem um minuto. Vai E a narração, uma linguagem mais quase amadora mesmo, sabe? Tô aqui, não sei o que, fiz blá, blá, blá. É uma coisa rápida, realmente. E é por isso a importância de você trabalhar com influenciadores de diferentes gerações, né? Para você ter essa visão de diferentes gerações e também delegar a criação de conteúdo para quem sabe fazer. Então, né, como o hotel, alguém se conectar com isso? Abrindo um pouco mão do controle total e entregando na mão de quem sabe fazer. Porque cada um tem uma linguagem, né? E é isso que vai fazer com que esse jovem se conecte. Saber que é um conteúdo feito por alguém, por esse influenciador que ele segue, seguindo a linguagem dessa pessoa. Então, acho que são parcerias estratégicas que funcionam, entendeu? Porque trazem a verdade da pessoa que está contando a história. Qual o papel dos macro-influenciadores e dos micro-influenciadores digitais no turismo em geral e no turismo mais segmentado, como o turismo de luxo, o ecoturismo, enfim, turismo de aventura? Qual é o papel dos influenciadores? Então, o macro-influenciador, aquele que tem 1 milhão, 5 milhões, eu acho que ele é um pouco assim o tiro de canhão, né? Nas estratégias de comunicação das marcas, você tem que trabalhar com as duas esferas, com o macro e com o micro. Então, o macro, ele comunica, ele vai falar, foi para a Arábia Saudita. Então, olha, fulana foi, não sei o que, não. E aí você pega os micro-influenciadores para reforçar aquele posicionamento para um público específico que a pessoa se identifica com ele. É como se fosse o amigo. Entendeu? É como se fosse assim, eu vi na Globo e o meu amigo falou que era legal. Então, os micro-influenciadores, eles têm uma conversão maior, normalmente, do que os macro-influenciadores, porque são pessoas que têm uma relação pessoal com os seus seguidores,
que eles confiam que ela não tá ali porque ela foi paga para estar ali. Então, tem esse tiro de canhão e tem o sniper que vai acertar o alvo. Então, eu acho que é um pouco essa a comparação. Eu acho que um bom planejamento de marketing contempla as duas coisas. Maravilha, ficou super bem explicado. Eu acho que todos nós conseguimos entender muito bem. Como você mensura o impacto de campanhas com criadores digitais? Como é que você consegue ter algum tipo de parâmetro, de número, enfim, alguma métrica que você consegue dizer, olha, essa campanha aqui ela atingiu o objetivo dela? Essa questão das métricas é sempre muito complicada, porque normalmente o turismo não é assim, clique no link e a pessoa está vendo que está no hotel, já clica e reserva. Muito difícil. A pessoa está lá no hotel, vou clicar, vou reservar. Eu acho que é uma coisa muito mais de awareness, né? De você estar ali no top of mind do seu cliente. Ele está passando no Instagram, ele te viu de novo, viu outra pessoa falando. Então, mensurar o efeito de uma só pessoa é complicado. Você pode fazer código de reserva, desconto, você tem um cheiro do que é. Mas muitas vezes a pessoa vai lá porque ela viu numa pessoa e ela não fala que ela viu naquela pessoa. Então, eu acho que tem que começar na pesquisa com os hóspedes, por exemplo, do hotel, perguntar aonde você viu, em que Instagrams você viu. Você vai fazendo uma coisa mais pegando um a um. Óbvio que você pode botar o link, né, que gera leads para o seu site, que gera leads para alguma campanha específica. Aí você consegue ter um pouco de cheiro mais se isso aconteceu. Mas eu acho que é muito mais um planejamento de awareness, de construção de marca, do que um resultado imediato, principalmente para o setor do turismo. É isso. Você começou a ouvir falar que o povo está vendo a aurora boreal e de repente seu feed está cheio de aurora boreal. Você quer ver que troço é aquele no céu. Mas aí você tem que construir essa narrativa com diversas pessoas diferentes. Perfeito. Eu também acho. Eu acho que, assim, quando você vê que um hotel que você está fazendo uma divulgação, ele está cheio, de alguma forma, ele foi impactado, né? Sim. Agora, difícil medir como foi. A não ser que faça uma pesquisa mesmo lá com os hóspedes, saber de que maneira que ele tomou conhecimento daquele destino, daquele hotel. E as pessoas também tem uma coisa, que às vezes a pessoa fica com vergonha de falar onde é que ela viu. Eu vi no Instagram da fulana, ela não quer às vezes dar essa moral pra fulana. Ela quer falar que ela que descobriu. Então, assim, realmente é difícil, mas é um investimento que ele traz retorno, obviamente. Porque você vê, quanto mais um hotel tá, né, em voga, assim, que as pessoas estão falando, ele vai ter um resultado melhor. É fato. Quem não é visto não é lembrado. Claro, sem dúvida. Joana, estamos falando de influenciadores humanos. E quanto a influenciadores gerados pela inteligência artificial, né, que está tão em voga agora em todas as áreas e com certeza também nessa área de marketing digital. Ano passado, o Conselho Nacional de Turismo da Alemanha lançou a EMA, influenciadora de viagens geradas por IA. O que você acha disso? É o caminho ou no turismo, em se tratando de experiência, nada substitui o humano? Eu acho... Você já viu o Instagram da EMA? Ela é uma influenciadora, né? Que lá o turismo da Alemanha fez. O governo alemão, né? E aí ela parece real, né? Porque hoje a inteligência artificial fica muito, muito real, mas você vê ao mesmo tempo que não é real, né? Então, eu acho que é legal. Eles deram uma voz, eles deram criaram essa persona, e aí tem tanto fotos quanto vídeo dela nos monumentos, nas coisas, e aí tem uma voz que eles criaram para ela fala... Mas eu acho que falta... Você quer saber... Aí eu acho que fica quase um site institucional do hotel. Pois é. Não é uma experiência pessoal, porque não é uma pessoa. Claro. Né? A gente quer se conectar. O que ela achou? O que ela sentiu? Qual era o gosto do sorvete? Isso. Né? Qual é o sabor que mais tocou? Como é que era o salsichão? Como é que Aquela roupa dela não é real, né? Você vê que... Sim, as imagens são bonitas e tudo. Eu acho que tem o seu lugar, sim. Mas... Você vê que ela nem tem tanto, assim, engajamento. Eu tava vendo, acho que tem mais 8 mil pessoas seguindo e tudo. Mas não gera uma conexão, né? Eu acho que não gera uma conexão real. Tem o seu papel, tem o seu valor. É um Instagram bonito, você mostra as coisas que você tem que mostrar. Mas não é a opinião de alguém. Você não tá pedindo opinião para um amigo. Você tá, né, vendo como se fosse um site institucional do hotel, como se fosse
como é que é a Luísa da Magazine Luiza? Exatamente. Mas eu acho também, Joana, é o que você falou desde Magalu, o início. Da Magalu, né? A inteligência artificial, né? Que vende também, fala dos produtos. Mas é até diferente, porque ela está falando de eletrodoméstico e tal. Quando é a questão do turismo, de viver aquela experiência, tem que ser uma pessoa. Como você falou, que a pessoa identifica com os problemas, até com a dificuldade de caminhar ou não. Exatamente. De subir uma escadaria ou não, né? Como é que chegou lá em cima, se chegou bem. Né? Enfim, o perrengue da viagem, né? Não, as dificuldades. Isso, pois é, o influenciador de viagem verdadeiro vai te contar o perrengue. Gente, olha só, chegar em Veneza de trem é um caos, porque você não vai conseguir levar sua mala. Você tem que falar do que deu certo. Carregando o peso da Exatamente, mala. O que não deu certo, né? Você tem que falar, eu acho que as pessoas estão lá para ver a verdade, o que foi bom, o que não foi. Então, isso não vai... A inteligência artificial não vai conseguir te dizer. Eu acho que isso daí, como você falou desde o início, precisa ser uma pessoa vivendo com toda a sua experiência. Nós vamos encerrar aqui o nosso segundo bloco e vamos nos pedir para as pessoas manterem aí ligados, conectados conosco, porque nós vamos voltar para o terceiro e último bloco, aqui com a Joana Nolasco, falando sobre influência digital no turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Bom, Joana, vamos abrir esse nosso bloco aqui, o último bloco, né, em grande estilo, falando aqui do trabalho, né, da importância do trabalho do influencer digital no nosso setor de turismo, né, trazendo dicas, orientações. E eu queria saber um pouco de você agora, né? Quais são as dicas do turismo no Rio de Janeiro? De uma maneira geral, fala 5 passeios ou lugares que você goste muito, que fala ao seu coração e que cariocas e turistas não podem deixar de fazer aqui na cidade do Rio de Janeiro. Você que é carioca, né? Bom, vamos lá. Primeiro, pôr do sol em Ipanema. Eu acho que tem poucas coisas mais lindas do que você no arpoador, né, caminhar assim pela orla de Ipanema no final da tarde, ver aquele pôr do sol. Isso eu acho que não pode ser mais o puro suco do Rio de Janeiro. É um pôr do sol em Ipanema. Outro lugar que eu amo é o Parque Lage. Acho que tem, né, todo um encantamento, aquela casarão antigo, ainda mais quando estão tendo as oficinas de pintura, de arte, né, do Parque Lage. Tantos artistas importantes brasileiros saíram lá da oficina do Parque Lage. Escola de Belas Artes, né, do Parque Lage. Do Parque Lage, eu acho que é, assim, incrível, eu acho muito legal. Acho o Mosteiro de São Bento uma das igrejas mais lindas do Brasil inteiro, tanto ela quanto a São Francisco também, que é do centro, que são 2 igrejas assim que eu acho. São Francisco fica na 7 de setembro, ali no Largo de São Francisco. Largo de São Francisco. Casei ali. É linda, né? É linda de morrer. Uma noite, e pouca gente chuva. Sabe. Tinha muita chuva no seu casamento? Dizem que dá sorte. Dá sorte. Lá também eu acho lindo. A gente tem muitas igrejas muito lindas, né, no Rio. Então, o centro, né? Tem muita igreja. A própria Candelária, né? Candelária também é um espetáculo. E, de repente, ir ao Mosteiro de São Bento, uma dessas igrejas, com um guia de arte sacra. Eu fiz essa experiência, olha como as coisas marcam a gente. Eu devia ter uns 13 anos no colégio, e aí o colégio levou um professor de arte sacra e foi falando. Qual é o colégio que você faz? Eu estudei em Teresiano. Teresiano, tradicional. E aí, nossa, aquilo me marcou, como é que eram os santos, aí tinha a palma, tinha isso, tinha aquilo. E eu acho que assim, tem a riqueza escondida nos símbolos, né? Isso é tão legal e tem tanta coisa aqui. Outro lugar que eu acho muito legal é o Sítio Burle Marx, que é Guaratiba. E aí tem o Bira de Guaratiba. Sim, também, aproveita aí, né? Comer uma muqueca lá. Comer uma muqueca no Bira, que é também maravilhoso. Acho que foram 5, né? Com esse... Aí tem tanto lugar, próprio Jardim Botânico. Foi bom que você falou, né? De vários bairros. Centro, Ipanema. Aqui o Jardim Botânico, aqui do lado, que aliás a gente está aqui nos estúdios da Rádio Catedral, no Jardim Botânico, e aqui em volta tem toda essa riqueza, né? Jardim Botânico, Parque Lage. Falou do Rio de Janeiro. Acho que você fez um roteiro completo aí, falou até de Guaratiba, que é lá na Zona Oeste, um pouco distante, mas que vale muito a pena, né? Vale muito aquele sítio onde o Burle Marx morou.
Exato. E que é uma das maiores coleções de bromélias do mundo. Porque ele era um apaixonado com bromélia. Né? E ele, eu sou encantada também com a história dele, que ele revolucionou o paisagismo, né? Ele transformou de um jardim, assim, que era mais europeu, uma coisa mais tradicional, a exuberância ele organizou o jardim tropical brasileiro, né? O Parque do Flamengo, o projeto é dele. É dele, O Parque do Flamengo, ali perto do MAN, do Museu de Arte Moderna, aquilo tudo é um trabalho do Burle Marx. É espetacular. Tem uns brasileiros, né, que fizeram nome para o mundo inteiro. Joana, e no estado do Rio, fora aqui da capital, o que você indicaria também para os nossos ouvintes? Ai, tem tanta coisa legal, a gente estava falando, né? Eu amo Angra dos Reis. Vou para lá amanhã. Espetacular, espetacular. Vou, então. Eu amo. Então, Ilha Grande, eu acho que sim, paraíso. Tem tantas praias, Paraíso, né? Na terra, né? Paraíso na terra. Lopes Mendes, aquelas praias desertas, né? Assim, a coisa mais linda, eu acho que é assim, imperdível. Eu acho que também a região serrana do Rio também é muito bacana. Itaipava com seus restaurantezinhos, com todo aquele clima de serra que é super gostoso. E tem até a Fazenda Marambaia, você já foi no hotel? Já fui. Gente, Fazenda Marambaia. Pois é, também Burle Marx, os jardins. Ah, é? O escritório dele, né? Os jardins dele, ele fez os jardins. É uma pousada pequenininha, acho que tem 8, 10 quartos. Coisa super VIP, assim, exclusiva, né? Tem um restaurante maravilhoso. Ali eu acho que já é Correias, né? Ali é Correias. Um pouquinho fora ali de Itaipava. Ali é sucesso Correias. Aquilo. Lindo, lindo, lindo. E aí depois Petrópolis, né? Que tem toda a parte imperial também, que tem... O próprio Museu Imperial, Museu Imperial de Petrópolis, que é muito legal também. Falamos de Miguel Pereira até aqui antes, que está virando também um polo super legal de turismo, várias coisas novas acontecendo. Então, restaurantes novos estão acontecendo lá. Então tem 17 pousadas em obra lá. Olha aí. Miguel Pereira está revolucionando o turismo, né? Pois é, muito legal. Então, Búzios também, né? Que também, desde sempre, tem aquele charme. Eu acho que mais ou menos isso, né? Tem tanto lugar legal para ir aqui por perto que você 1 hora, 2 horas no máximo de carro faz um passeio maravilhoso. Aqui no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil, as 10 cidades mais visitadas por turistas no Brasil inteiro, 4 são no Rio de Janeiro. Ah, é? Primeiro é o Rio, capital. Depois Búzios, depois Paraty. Paraty, você não falou gente, de Paraty. Esqueci tava na minha lista, eu não falei Paraty. Paraty e Angra dos Reis. Essas 4 cidades estão no top 10 do Brasil. Olha. É impressionante a força do turismo no Rio de Janeiro, no Rio, né? E a curiosidade é que Angra dos Reis tem 365 ilhas. Olha. Se você quiser, você pode visitar uma por dia do ano. Olha. Né? Assim, muito legal. Baía de Ilha Grande ali, ela tem uma riqueza impressionante. Algumas ilhas são habitadas, tem casas e tal, particulares, e outras não. Outras são só ilhas da marinha mesmo, desertas, né? Não, sempre quando tem algum estrangeiro aqui, amigo, eu falo, não, tem que ir pra Angra, eles ficam assim maravilhados. Aí você passeia de barco, tem golfinho, tem tartaruga. Eles ficam assim, é porque a gente se acostuma com essas coisas, mas não é assim em todo lugar. E eu vou te dar uma dica, já que você conhece tão bem aqui teu estado, tua cidade. Eu sou mineiro, mas adotei o Rio de Janeiro. Eu sou mineroca, nasci em Minas e adotei o Rio de Janeiro. Mas tem uma cidade que chama Areal. Areal depois de Itaipava, 20 minutos depois de Itaipava. Essa cidade está se identificando, está se promovendo como uma cidade da uva, do vinho. Pois é, tem um negócio novo lá de vinho, né? Maior produtora de vinho do estado do Rio de Janeiro. Olha, que legal. legal. Do ladinho de Petrópolis. Do lado, verdade. Então, assim, quem tiver em Itaipava pode dar um pulo lá, curtir. E eu vou muito lá, porque eu tenho uma casa, eu fiz um chalezinho lá. Ai, que delícia. Pra curtir, no meio do mato lá. E meus filhos, enfim, todo mundo gosta muito. E lá já tem hoje 17 vinícolas. Uma delas é do Roberto Medina, do Rock in Rio. Chama Rock in Rio a vinícola dele. Não sabia, não. Vi uma Burgo de não sei o quê, não tem tem um restaurante, uma pizzaria chamada Borgo del Vinho. É isso, essa. Borgo del Vinho. Que tem uma cara de Itália, assim, uma não tem? Toscana, a famosa Toscana. Eles reproduziram um cenário de Toscana,
fazem um vinho local. Que é bom? Muito bom, Shiraz. Olha. Produção bem assim, artesanal ainda. Então, assim, não tem uma produção grande, por isso também o vinho não chega aqui na capital. Eles vendem lá mesmo que eles produzem. Mas, assim, Areal tá se revelando uma cidade espetacular para visitar. Depois merece a tua visita lá. Que legal. Para você falar de Areal. Sim, pois é. Vamos gravar, gente. Alguém de Areal me convida. Vamos mostrar o melhor de Areal. Vamos fazer o convite. O prefeito Gutinho Bernardes, que é um jovem político, tem 30 e poucos anos e tem uma vocação política espetacular. E aí ele criou esse mundo da uva e conseguiu esse título chamado Areal, a capital da uva. Gente, vamos fazer um vídeo disso para contar. E lindo, o cenário é lindo. Para você fazer as tuas imagens lá, conteúdo, adorei. Você vai gostar muito. Então, assim, para fechar tuas sugestões do estado, eu tô sugerindo Areal como novidade para você. Muito bom. Joana, estamos indo aqui para o nosso final, né? Um bate-papo tão bom que eu nem senti que passaram aqui os 3 blocos, né? Falando aqui do teu trabalho espetacular e de turismo, a gente se perde aqui. Mas eu queria falar um pouco da experiência de luxo aqui no Rio de Janeiro e o que você sugere aqui como roteiro de luxo no Rio de Janeiro. Bom, você já começou então com o bom vinho de Areal, que a gente pode sugerir, porque é 1 hora do Rio, né? 1 hora e pouco do Rio. 1 hora e meia então, do Rio. Você pode ir lá almoçar na Serra, voltar, né? Eu acho que a gente tem restaurantes excepcionais, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então... Hotéis também, Hotéis espetaculares, né? Do Copa, que é um ícone, Fasano, Emiliano. Fairmont, né? Fairmont também, maravilhoso. Acho que tem essas experiências de estadia que são realmente maravilhosas. Mas fazer uma coisa, por exemplo, alugar um barco para fazer o Rio de barco é muito legal. Guanabara, né? Ir até as cagarras, voltar. Eu acho que é uma coisa que as pessoas fazem pouco, mas que é uma experiência de luxo, né? Muito bacana de experiência de turismo mesmo, que eu acho que vale super a pena provar a gastronomia do Rio, né? De repente a gente também tem uma coisa assim muito exclusiva, que são vários artistas moram no Rio e tem seu ateliê no Rio. Então, de repente, visitar o ateliê de um Arvik Munister tem ateliê no Rio, enfim, vários artistas importantes têm então uma experiência assim exclusiva que de repente com alguns conhecidos você consegue fazer essa experiência. Tem tanta galeria de arte. Carlos Vergara está fazendo uma exposição linda no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, não lá sabia. Lá em cima do Morro da Urca. Essa semana teve uma visita guiada ao ateliê do Vergara também. Muito bacana, aqui em Santa Teresa, né? Mas ele está com essa exposição muito bacana, temporária, no Pão de Açúcar, no Morro da Urca. Olha, essa eu nem sabia, quero lá ver também. Pois a gente nem falou do Pão de Açúcar. Pois é. A gente nem teve tempo de falar. Você vê como é que o Rio tem tanta coisa. E do Cristo Redentor, gente. Pois é. Do trenzinho do Cristo, que também é uma experiência única. Aliás, o nascer do sol no Cristo Redentor marca a vida da pessoa. Maravilhoso. Né? Tem até casamento lá. É isso que eu ia falar. Experiência de luxo no Rio de Janeiro. Casar no Cristo Redentor, renovar votos no Cristo Redentor. É isso. Ou no início do dia, no nascer do sol, ou no pôr do sol. Acho que são 2 momentos mágicos lá no Cristo Redentor. 710 metros de altura ali é realmente espetacular. Eu espero te receber lá também. E para encerrar, que conselho você daria a quem quer começar a criar conteúdos de viagem hoje? Eu faço essa pergunta, você responde e já se despede. E eu te agradeço muito pela tua vinda aqui. Foi um papo maravilhoso. Espero te receber novamente aqui. Já quero marcar a próxima. Olha, eu acho que autenticidade. Porque fazer o que o outro está fazendo não adianta. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem a sua visão. Então, trazer para o mundo as suas conexões de vida, a sua vivência, né? Trazer um pouco o seu olhar para cada uma das coisas, com cuidado estético, com persistência, com amor pelo que você faz. Eu acho que a melhor coisa é se dedicar com amor e tentar trazer o que você pode oferecer para os outros, o que você pode, né, tornar o mundo melhor para aquela pessoa de alguma forma. Eu acho que é um pouco isso. Amei estar aqui com você, super obrigada. Obrigada pela audiência, todo mundo que ouviu a gente. Me sigam lá no Instagram, @JoNolasco, JOW Nolasco.
Maravilha. Dá para perceber que você gosta do que faz só pelo teu sorriso no rosto e do jeito que você fala. Muito obrigado. Sexta-feira que vem a gente volta com outro Vox Populi Turismo. Muito obrigado, uma ótima noite. Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.